Fala pessoal, eu sou o Glauco, vou resolver com vocês essa questão envolvendo aqui eletrostática, envolvendo também conservação de energia, uma questão bastante complexa, como costuma ser aí as questões da EPCAR, né? Ela puxa um pouco pela matemática, mas vamos ver até que ponto ela é exigente aí na matemática. Então, fazer uma leitura aqui bem detalhada para a gente tentar entender. Uma pequenina esfera vazada é uma esfera furada no meio que é capaz de deslizar, né? No ar, com carga elétrica igual a 1 microcoulomb, deixa eu ampliar aqui para você ver, ó. A carga da esfera é 1 microcoulomb e massa 10 gramas, é perpassada. Nesse caso, o que é perpassada? É que passa por dentro dela um aro semicircular isolante, de extremidade a B. Até agora ele deu muitas informações, vamos anotar logo essas informações para a gente não ficar perdido depois, certo? Primeira informação é que a carga da esfera é igual a 1 microcoulomb. Segunda informação é que a massa da esfera é igual a 10 gramas. Acontece que em eletricidade eu não trabalho com grama, eu trabalho com quilograma. Vou escrever logo aqui em quilograma, 10 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, a massa dessa esfera. Certo. É perpassada, certo. Aí continuando. Uma partícula carregada eletricamente com carga de 4 microcoulombs, está aqui, ó, carga de 4 microcoulombs, é fixada por meio de um suporte isolante no ponto C. Então, peraí, a carga Qzinho é 1 e tem uma carga colocada aqui no ponto C e essa carga ela tem um valor igual a 4 microcoulombs, fixada no ponto C do aro. E esse aro tem um raio de 60 centímetros, então o raio do aro é igual a 60 centímetros, ok? Vamos anotar o valor de Qzão aqui também, que é 4 microcoulombs. Ok, conforme ilustra a figura abaixo, está aí a figura. Aonde é que está essa carga? Não sei, vamos ver aqui como é que vai ficar ainda, ele ainda vai dizer, né? Aí aqui está dizendo o seguinte, despreze as forças dissipativas, ou seja, não vou considerar nenhuma força de atrito aí, então a energia mecânica se conserva. E considere a gravidade constante. Ao abandonar a esfera, pessoal, quando ele fala em abandonar a esfera, o que ele está querendo dizer? Que a velocidade inicial é igual a zero. Tá? A partir do repouso, tá aqui, ó, abandonou a partir do repouso na extremidade A. Então essa esfera estava colocada lá no ponto A. Pode-se afirmar, aí agora vem a pergunta, que a intensidade da reação normal em newtons exercida pelo aro sobre ela no ponto mais baixo, que é o ponto D, da sua trajetória vale quanto? Então o cara está querendo saber qual é o valor da normal que o aro vai exercer sobre essa esfera vazada que foi colocada aqui. Ela foi colocada aqui, desceu para cá, vai passar por aqui. Eu quero saber qual é o valor da normal nesse ponto. Beleza? Lembrando que aqui nós temos a gravidade para baixo. Então, veja só, essa não é uma questão simples, certo? Para a gente poder observar tudo direitinho aí, eu vou fazer a resolução aqui numa outra página com a figura mais legal. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos desenhar ela aqui, ó. A esfera foi abandonada em A. Em A, ela recebe uma força elétrica? Recebe. Porque aqui no ponto C eu também tenho uma carga elétrica, né? QC, que vale quanto? 4 microcoulombs. E aqui eu tenho a carguinha de prova, que vale 1 microcoulomb. Entre elas, vai haver uma força elétrica? Vai, para cá, ó, né? Para a esquerda. A força elétrica está para cá. Beleza. Qual a distância que separa elas? É o raio R. Existe energia potencial elétrica entre elas? Existe, né? À medida que essa carga vai descendo, gente, olha só. Deixa eu só colocar de preto aqui, que eu desenho ela de preto. À medida que essa carga vai descendo, ela não se aproxima e nem se afasta da carga que está lá no ponto C. Então significa que a distância é mantida constante, a energia potencial elétrica não vai mudar. Então desse ponto A, onde ela foi abandonada, até chegar no ponto D, onde ela passa aqui embaixo, a energia potencial elétrica é a mesma. Por que, Glauco? Porque a distância entre elas continua sendo igual ao raio. Então, não há uma conversão de energia potencial em energia cinética. Potencial elétrica em cinética não há. Entretanto, se você observar aqui, ó,
o que que a gente vai ter? Aqui nesse ponto mais alto existe uma certa altura. Que altura é essa que existe? Vamos desenhar aqui a altura. Ó, em relação a essa parte de baixo, ó, a altura vai ser essa daqui, ó. Que altura é essa? A gente já viu, essa altura aqui é igual a quem? Ao raio. Então, lá no ponto A, essa esfera ela possui uma energia potencial gravitacional e uma energia potencial elétrica. Ela vai descer. Quando ela chegar no ponto D, ela vai ter ganhado velocidade. Ela vai ter uma velocidade para cá, ó, horizontal. Essa velocidade que ela ganhou, ela veio de onde? Veio da conversão da energia potencial gravitacional em energia cinética. E a potencial elétrica, Glauco? Eu não vou mexer com energia potencial elétrica, tá? Por que que eu não vou mexer com energia potencial elétrica? Não mexo porque a distância entre as duas cargas não mudou. Eu desenhei aí a velocidade. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor dessa velocidade. Mas antes disso, eu vou primeiro ver se eu preciso, de fato, calcular o valor dessa velocidade. E aí, o que que eu vou ter aqui, ó? Olha só. O que eu vou ter aqui é o seguinte. Desenhando as forças que atuam na partícula lá no ponto D. Porque eu estou investigando, de fato, é o ponto D. Eu vou desenhar de verde. Veja. Para baixo existe o peso dessa partícula. O peso dela. E a gente sabe que o peso é massa vezes a gravidade. E eu vou desenhar de azul escuro o que? A força elétrica entre as duas. Para baixo você ainda tem aqui o que? A força elétrica entre as duas. E aí você vai ter para cima o valor de quem? Da normal. Veja, a normal. Eu vou mudar a cor da normal. Vou botar ela de preto. A normal que está para cima aqui, ó. Porque assim, você tem vários vetores aí. Esse vetor velocidade aqui, ó, para nós ele não vai importar muito não. Por que que ele não vai importar muito? Porque eu estou estudando a força. O que que eu quero? A normal. Ah, Glauco, então nesse caso eu vou dizer que essa normal é igual à força elétrica mais o peso? Não, você não vai dizer isso. Por que que eu não vou dizer que a normal é igual à força elétrica mais o peso? E aqui, pessoal, eu acho que é onde a maioria das pessoas errou na hora de resolver essa questão, né? Por que que a normal não é igual à força elétrica mais o peso? Porque essa esfera não está em equilíbrio, ela está fazendo uma curva. E toda vez que um corpo faz uma curva, ele precisa ter uma força centrípeta. E a força centrípeta é a força resultante na direção do centro. Então, se você observar aqui, ó, como é que a gente vai fazer para escrever essa força centrípeta? A força centrípeta, olhando para os vetores, é a resultante na direção do centro. Então, vai ser a que aponta na direção do centro menos as outras. Vai ser quem? A normal menos a soma das outras. Quem é a soma das outras? É a força elétrica mais o peso. Então, a força centrípeta vai ser isso. Normal menos a soma de força elétrica e peso. Só que eu tenho uma expressão própria para a força centrípeta. Qual é a expressão própria para a força centrípeta? Massa V ao quadrado sobre o raio. É a fórmula de força centrípeta. Vai ser igual a normal, agora tirando do parêntese, menos a força elétrica, menos o peso. O que que eu vou descobrir nessa questão? Eu vou descobrir a normal. Então, isolando aqui o valor da normal, ó, eu vou passar a força elétrica para cá, ela vai vir somando. Peso para cá, ele vai vir somando. Então, vai ficar o quê? Massa vezes V ao quadrado sobre o raio, mais a força elétrica, mais o peso, é igual a normal. Pronto. Então, esse é o valor da minha normal. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores aí, de força elétrica, de peso e de massa e de velocidade de raio. Vamos fazer isso aqui na outra página. Só tem um detalhe, né? Aqui, ó, vamos escrever essa equação aí. Normal é igual a força elétrica mais o peso mais a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Qual é o detalhe que tem? É que nós não conhecemos, pessoal, o valor dessa velocidade. Como é que eu faço para descobrir o valor dessa velocidade? O cálculo da velocidade ele é feito por conservação de energia nesse caso. Aí como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente vai fazer assim, ó, calculando a velocidade, né? Calculando a velocidade. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer que lá no ponto A eu tenho uma energia potencial gravitacional e ela foi toda perdida e convertida em energia
cinética no ponto D. E a elétrica? A elétrica é a mesma nos dois, então não vou precisar mexer com ela. Potencial gravitacional em A, massa, gravidade, altura de A. Cinética em D, massa, velocidade lá embaixo ao quadrado dividido por 2. E aí o que vai acontecer? A massa cancela com a massa. Certo? Agora eu vou botar o valor da gravidade aí, vai ficar... Eu não vou substituir o valor aqui ainda, né? O valor da altura de A é o raio, vai ser igual a velocidade v ao quadrado dividido por 2. Se você fizer mesmo pelos extremos, a velocidade v ao quadrado vai dar 2 vezes a gravidade vezes o raio. Eu vou deixar isso aqui, né? Se precisar de V, é só tirar a raiz disso daí. Calculamos aí então o valor da velocidade que a gente tem lá embaixo. E agora, com o valor da velocidade que a gente tem lá embaixo, o que a gente vai fazer? A gente já tem o v ao quadrado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Já tem o v ao quadrado. É só substituir agora. Essa normal vai ser igual. Espera aí, qual é o valor da força elétrica? É K vezes Q vezes Qzinho dividido pela distância entre elas ao quadrado. Mais, quem é o valor do peso? É a massa vezes a gravidade. Mais, quem é o valor da força centrípeta? É massa vezes v ao quadrado sobre o raio. Aí o valor desse raio foi dado, se não me engano, deixa eu ver se foi dado aqui. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó, o raio é 60 centímetros, a massa é 10 vezes 10 a menos 3, a carga Qzinho é 1 microcoulomb, a carga Qzão é 4. A gravidade não apareceu aqui, mas ela está na capa da prova. Ela deve valer 10 metros por segundo ao quadrado. Então agora o que a gente vai fazer aqui é conta. A gente vai substituir os dados aqui e vai fazer essa conta para descobrir o valor da normal, certo? A gente pode fazer cada parte dessa aqui separada, acho que compensa mais, né? A gente pega isso aqui, ó, e faz separado. Qual é o valor da força elétrica? K, a força elétrica vai ser K, 9 vezes 10 elevado a nona. A primeira carga, qual é o valor mesmo? Tá aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 6, depois 4 vezes 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6, depois 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pelo raio ao quadrado. O raio é a distância, que é 0,6, né? Tá aqui, ó, 60 centímetros, colocado em metro, 0,6. Então, vamos colocar aqui, 0,6 metros é 6 vezes 10 elevado a menos 1, elevado ao quadrado. Então, essa força elétrica vai ser igual a 9 vezes 4, 36, vezes 10 elevado a nona, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 3, dividido por 6 ao quadrado, 36, vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, vai dar 10 elevado a menos 2. Então, essa força elétrica vai dar quanto? 36 por 36 dá 1, 10 a menos 3 por 10 a menos 2 dá 10 elevado a menos 1, que dá 0,1. Então, esse valor que a gente circulou de vermelho aí, deu quanto? Deu 0,1. Agora, a gente vai calcular o valor que eu vou circular de azul, que é o peso, que é a massa vezes a gravidade. Substituindo aqui, ó, o peso vai dar quanto? Massa vezes a gravidade. Qual é a massa? Foi dado lá na primeira parte da questão, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 3. Então, nós vamos voltar lá. 10 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Então, esse peso vai dar quanto? 10 vezes 10 elevado a menos 3 vai dar 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3, que dá igual a 10 elevado a menos 1, né? E quanto é 10 elevado a menos 1? É 0,1 newtons. Então, nós já temos um peso, 0,1, e a força elétrica, 0,1. O que eu vou precisar calcular ainda? A força centrípeta, que é massa vezes V ao quadrado sobre o raio. Para isso, eu vou precisar de uma nova página aqui, para a gente poder concluir a nossa resolução. Então, continuando, para a gente concluir a resolução, agora falta a gente fazer aqui, que eu vou fazer de verde, ó, massa vezes V ao quadrado sobre o raio. O que é isso? É a força centrípeta. Então, vamos lá. Força centrípeta é igual a massa vezes V ao quadrado sobre o raio. Certo, o valor da força centrípeta vai ser, qual é o valor da massa? Vamos voltar lá no início para relembrar. 10 vezes 10 a menos 3 kg. Então, tá aqui, ó.
10 vezes 10 a menos 3 kg, vezes a velocidade ao quadrado. Eu tenho ela aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Sai daí. Aqui, ó. 2GR. 2 vezes a gravidade vezes o raio é o valor de V ao quadrado. Então, opa. Então, aqui, ó. 2 vezes gravidade vezes o raio. Eu vou substituir daqui a pouco. Pronto. V ao quadrado já está aqui, ó. 2GR, né? Então, dividido por quem? Dividido pelo raio. Então, você observa que nesse caso, eu nem vou precisar do raio. Ó. Cancela aqui, cancela aqui. E a gravidade é 10. Então, qual vai ser o valor dessa força centrípeta? Vai ser 10 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 2, vezes a gravidade, que é quanto? 10. Então, o valor da força centrípeta vai dar igual a 2 vezes 10 vezes 10 dá 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. Então, essa força centrípeta vai ser igual a 0,2. Pronto, achamos 0,2 aqui. Agora, o valor da normal, que a gente tinha feito na página anterior, tá aqui, ó, normal, 0,1 mais 0,1 mais 0,2. 0,1 mais 0,1 mais 0,2. Qual é o valor dessa normal, então? 0,4 newtons. Encontramos, portanto, aí o valor da normal, 0,4. 0,4, a alternativa correta para essa questão está aí, ó, 0,4, letra B, beleza? É uma questão complexa, não é uma questão fácil. Você teve que fazer muita coisa, conservação de energia mecânica, força elétrica, força centrípeta, as condições aí para que você consiga encontrar distâncias. Então, uma questão realmente complexa, cobrou muita interpretação, cobrou muitos assuntos de física e cobrou até um pouco de matemática, certo? É bem no nível que a EPK costuma trazer as questões, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.